Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dessa semana dos adolescentes. Essa semana a gente está na lição 7, título Provado pelo Fogo, e agora eu vou ler o texto-chave. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Nós ficamos impressionados quando conhecemos melhor a história dos reformadores. Para eles, viver ou morrer parecia não fazer muita diferença, desde que eles cumprissem sua missão de conduzir as pessoas à verdade expressa na palavra de Deus. E isso não é coisa só do passado. Ainda há pessoas com esse grau de coragem e comprometimento vivendo em nossos dias. A história de Pavel Goia é um exemplo disso. Pavel nasceu e cresceu na Romênia comunista. Ele era de família adventista e aprendeu desde muito pequeno a confiar em Deus e não ter medo de honrar seu nome e sua palavra. Quando ele tinha 18 anos, antes de ingressar na universidade, ele foi obrigado a servir ao exército. Durante os 9 meses que passou longe de casa, Pavel não deixou de guardar nenhum sábado, mesmo correndo o risco de ser preso e condenado. Ele havia decidido ser fiel, não importavam as circunstâncias, e Deus agiu em todos os momentos para que ele conseguisse honrar esse compromisso. As soluções divinas em cada experiência vividas por Pavel só podem ser descritas como um milagre após o outro, que também é o título do livro que narra a sua história, que é... Atualmente, Pavel é pastor e tem ajudado muitas pessoas a adotarem a confiança em Deus como estilo de vida. Como diz o texto bíblico de 2 Samuel 22:31, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. E no verso 33, o Senhor é a nossa força e ele desembaraça perfeitamente os nossos caminhos. Que tal também experimentar viver pela fé? Você não vai se arrepender. Agora eu vou ler os dois textos com outros olhos. Quando a vida é um mar de rosas, podemos passar tempo aprendendo sobre Jesus, imitando, citando e falando dele. Mas somente no sofrimento iremos conhecer Jesus. Johnny Erickson Tada. Quando a vida é um mar de rosas, assim, tranquila, a gente não tem problema nenhum em seguir a Cristo, a gente faz o que faz. A gente faz tudo, né? A gente estuda sobre ele, imita ele, fala sobre ele. Mas quando a gente começa a passar pelos problemas, a gente entra em contato direto com ele, porque aí ele vai nos dar força para passar pela situação, né? Ele vai estar mais perto de nós. E aí que é quando a gente realmente conhece ele, que fala aqui, né? Agora, segundo texto. Deus nos dá a semente, mas não mostra o fruto. Confiar é uma questão de fé. Ayrton Koller. Deus nos fala aquilo que nós devemos seguir, nos dá a sua lei, nos dá a sua ideia para nossa vida, nos diz qual é o caminho dele para nossa vida, né? E diz pra gente o que vai acontecer se a gente seguir esse caminho, né? Se a gente seguir o que ele quer para nossa vida. Só que acreditar nisso ou não é só coisa nossa. Ele não pode obrigar a gente a aceitar, né? Então a gente precisa ter fé que aquilo que ele nos disse é verdade. Agora eu vou comentar do que está escrito no Além do Estudo. A Bíblia tem um efeito transformador na vida de quem a lê com um coração sincero. Diz para começar a ler uma porção em cada dia, para você ver esse efeito, né? E diz para você começar a ler uma porção a cada dia. Que aí, se você fizer isso, você vai perceber o alívio que a palavra de Deus traz às tensões da vida. E aí diz alguns textos sugestivos, né? Isaías 41:13 e Tiago 1:12. O de Isaías fala que Deus nos segura pela mão, né? E fala pra gente não ter medo, que ele está do nosso lado. E Tiago 1:12 fala pra quando a gente estiver sendo perseguido por causa dele, pra gente se alegrar. Porque no futuro a gente vai receber uma recompensa por isso. E uma recompensa maravilhosa, né? E por hoje é só. A gente se vê de novo amanhã. Dá um like nesse vídeo, compartilhe pra todo mundo, ativa o sininho pra gente estudar a lição junto todo dia. E tchau, até amanhã, um beijo.